que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. A salvação é pela graça maravilhosa de Jesus. Você não concorda comigo? Certo. Então por que os adventistas do sétimo dia insistem em guardar a lei? Em guardar o quarto mandamento, que é o sábado? Já que a salvação é pela graça, por que eu tenho que guardar o sábado? Por que eu tenho que guardar o quarto mandamento? Eu vou ler aqui primeiro, que está aqui em Gálatas 3, 2, 21. Presta atenção. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue que Cristo morreu em vão. Então, a salvação é pela graça de Jesus, a salvação não é pela lei, porque se a salvação fosse pela lei, Cristo teria morrido em vão. Então ninguém, nem de Adão, até o último salvo, vai ser salvo por guardar lei, normas, mandamentos, regras. Todos que forem salvos, vão ser salvos pela graça maravilhosa de Jesus. Porque aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque viveram uma vida de conformidade à vontade de Deus. Já que a salvação é pela graça, porque tenho que guardar a lei? Aqui está dizendo se a justiça é mediante a lei, segue que Cristo morreu em vão. E agora, como entender este assunto? Eu vou fazer uma ilustração para a gente entender bem este assunto aqui, da lei e da graça. E por que os adventistas guardam o sábado, já que a salvação é pela graça? Suponhamos que você mora nos Estados Unidos, eu e você, e a gente comete um crime. E esse crime, na lei desse país, diz que quem cometer esse crime será condenado à morte. Será réu de morte, vai morrer. Então, eu e você, a gente mora lá, a gente cometeu esse crime e a gente então foi condenado à morte. Só que a lei do país diz também que o presidente da república pode nos perdoar. A gente vai com o prefeito, vai morrer, o deputado vai morrer, o ministro vai morrer, os governadores vai morrer, os senadores vai morrer. E alguém diz, olha, só se você conseguir falar com o presidente. Se o presidente perdoar você, então você não vai morrer. E pelo um milagre a gente consegue falar aí com o presidente então olha para mim, para você e fala assim, quer dizer que vocês cometeram este crime, esse que diz, quem cometer esse crime vai morrer. Sim, nós cometemos, mas vocês não querem morrer. Não, a gente não quer morrer, nós queremos que o Senhor nos perdoe. O presidente olha para nós e diz, vocês sabem que vocês merecem morrer. Sim, nós sabemos, mas por isso que nós viemos aqui com o Senhor, para o Senhor nos perdoar. E o presidente então olha para mim, para você e diz, tá bom, filhos, vocês podem ir em paz, vocês não vão morrer, vocês estão perdoados. Agora vem a pergunta, já que o presidente me perdoou, eu fui condenado à morte, e eu e você, e o presidente nos perdoou, eu pergunto, agora já que o presidente me perdoou, eu posso continuar transgredindo as leis do país? Sim ou não? Ah, não pode não, né? É a mesma coisa a lei de Deus. Nós merecemos morrer, mas Jesus morreu em nosso lugar. Jesus, então, pagou o preço do meu pecado e dos seus pecados. E agora, já que Ele pagou o preço do meu pecado, dos meus pecados, dos teus pecados, foi perdoado por Jesus, por Ele, por Deus, eu posso continuar desobedecendo a Deus? Eu posso continuar ali matando, porque está na lei, roubando, porque está na lei, adulterando porque está na lei, adorando imagem porque está na lei, desonrando pai e mãe porque está na lei, fazendo imagem de escultura para adorar porque está na lei, mentindo porque está na lei, fazendo mau testemunho porque está na lei, e desobedecendo o quarto mandamento que diz que deve guardar, santificar o santo sábado. Eu devo agora transgredir essas leis, esses mandamentos? Sim ou não? Ah, algum vai dizer, 9 pode guardar, mas 1 não pode. Não é isso que acontece? Que muitas pessoas estão falando o seguinte, olha, a salvação não é pela lei, a salvação é pela graça, mas cumprem 9 mandamentos. Aceitam a Jesus, foram batizados e agora cumprem 9 mandamentos, mas chegam no quarto não. Por quê? Por que não querem obedecer o quarto mandamento?
Porque a Bíblia diz que o quarto mandamento é para santificar esse dia. E ainda diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por quê? Porque esse dia fez os seus céus e a terra, mais tudo que nele há. Então, além de Deus pedir para nós fazer isso, ainda disse, lembra-te. Mas hoje os evangélicos, os cristãos esqueceram de guardar estes mandamentos. A salvação não é pela lei, a salvação é pela graça. Nós, adventistas do sétimo dia, não acreditamos que somos salvos porque guardamos sábado, ou porque não roubamos, ou porque não matamos, ou porque guardamos os 10 mandamentos, ou pelo menos procuramos guardar esses 10 mandamentos pela graça de Jesus, pelo poder de Jesus que nos dá força para fazer isso, porque nós mesmos não temos condição de guardar nenhum dos mandamentos, mas com Cristo nós podemos, com Cristo nós somos mais que vencedores. Então, por que a gente faz isso, já que a salvação é pela graça? Primeiro, porque a prova que eu tenho que amo a Deus é guardando os seus mandamentos. Lembra o que diz no João 14,15? Se me amas, guarda os meus mandamentos. Eu pergunto para você que é evangélico, você ama a Deus? Ama? Você, então, guarda os mandamentos de Deus? Eu guardo só 9, um não. O sábado não. Porque a Bíblia diz que a salvação é pela graça. Então você pode matar, você pode roubar, você pode adulterar, que a salvação é pela graça. Pode fazer isso? Claro que não. A partir do momento que você foi perdoado por Deus, lembra do presidente? Aí sim, que agora você vai guardar as leis, as normas, os mandamentos por amor àquela pessoa que perdoou você. Não para ser salvo, mas porque você já foi perdoado e porque você é um salvo em Jesus. Então, aquela pessoa que guarda os mandamentos, normas, leis, regras para se salvar, esse está perdido, pai. Não vai se salvar nunca, porque a salvação não é pela lei, é pela graça. Agora, aquele que aceitou Jesus como seu salvador pessoal, ele então ama a Deus, ele guarda os seus mandamentos, não para ser salvo, mas porque ele é salvo em Jesus. Uma pessoa que é salva em Jesus, ele ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Não guarda o mandamento para se salvar, guarda os mandamentos porque é salvo em Jesus. Eu vou ler mais 2 versículos para nós encerrarmos. O primeiro está no livro de Romanos, capítulo 3, verso 28, que diz: concluímos, pois, preste atenção, que o homem é justificado, considerado justo, pela fé, independentemente das obras da lei. Nós seremos salvos, não porque nós merecemos, mas nós seremos salvos pela graça de Jesus. Vamos ser justificados pela fé em Jesus, independentemente das obras da lei. Agora, quando chega no verso 31, aqui no mesmo capítulo de Romanos, faz uma pergunta. Anulamos, pois, a lei pela fé? Ele faz uma pergunta. Eu posso transgredir as leis, já que eu sou salvo pela fé, pela graça? Ele responde, não, de maneira nenhuma. Agora que você vai guardar a lei mesmo. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais, quem transgredia o sábado não vai mais transgredir, quem roubava não rouba mais. Por quê? Porque agora ele é um salvo em Jesus, ele é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, agora ele vai ser uma nova criatura. Ele vai fazer tudo isso, guardar leis, normas, regras, mandamentos, não para se salvar, mas porque ele é salvo em Jesus e porque ele ama a Deus. E o quarto mandamento está na lei de Deus. E a Bíblia diz, aqui no livro de... Você pode pregar sua Bíblia? Lê no livro de 1 João. 1 João, capítulo 3:4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então não importa se você está transgredindo o primeiro mandamento, ou o segundo, ou qualquer outro mandamento, mas se você transgredir, você está pecando. E é pecado a transgressão da lei de Deus. Então eu tenho que fazer o quê? Me arrepender, abandonar os caminhos errados e ser uma nova criatura. Outro versículo está aqui em 1 João, no capítulo 2, e o verso 4. Aquele que diz, preste atenção, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Qualquer cristão, qualquer pessoa que diz, eu conheço, eu estou salvo em Jesus, aleluia, glória a Deus, mas não guarda os mandamentos, a Bíblia diz que é mentiroso e nele não está a verdade. E quais os mandamentos? Os mandamentos que Deus falou com sua própria boca, escreveu com seu próprio dedo, e aquilo que está na Bíblia, na palavra de Deus, isso é mandamento de Deus.
Ah, mas os mandamentos foram abolidos na cruz. Quais mandamentos? Os 10 mandamentos foram abolidos na cruz? Onde está escrito isso? Não foram os 10 mandamentos, mas foram as leis cerimoniais. Aquelas que apontavam para a cruz, essas foram abolidas e cravadas na cruz. Por exemplo, quando você pecava, você pegava o cordeirinho, levava ao sacerdote, o sacerdote colocava a mão em cima do cordeirinho, e você confessava o seu pecado, você colocava a mão em cima do cordeirinho, confessava o seu pecado, transferia o pecado para o cordeirinho, e o cordeirinho era morto em seu lugar. Depois que Jesus morreu, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E lá dentro do santo dos santos, só quem podia entrar lá e enxergar era o sacerdote, que foi visto por todos. Então, essa lei cerimonial foi cravada na cruz, mas a lei dos 10 mandamentos não. Essa lei é real, ela é eterna, ela nunca vai deixar de existir. Por quê? Porque Deus falou com sua própria boca, escreveu com seu próprio dedo. Embora toda a Bíblia seja inspirada por Deus, a única passagem que Deus não permitiu que nenhum homem escrevesse foi os 10 mandamentos. Por quê? Escreveu em tábuas de pedra, símbolo de eternidade. E agora chega alguém dizendo assim, não, eu posso transgredir a lei porque eu sou salvo pela graça. Quer dizer que você pode roubar? Pode. Você pode adulterar? Pode. Você pode até fazer isso. Mas você não vai ser salvo se você não se arrepender, se você não abandonar esse pecado. Então, a salvação é pela graça de Jesus. Mas a graça de Jesus não me dá o direito de transgredir as leis e as normas. Lembra quando o presidente perdoou? Pois é, assim é Deus. Quando Deus nos perdoa, nós somos nova criatura. E por amor a Deus, por amor ao que Ele fez no Calvário por nós vamos então amá-lo a Ele, guardando os seus mandamentos, e inclusive o 4º mandamento, que ordena a observância do santo sábado do Senhor. Mas não vamos guardar mandamento para ser salvo. Vamos guardar os mandamentos porque nós somos salvos pela graça de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fique na santa paz de Jesus e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.